programa Sul e Centro-Oeste se encontra aqui na Fazenda Paulista, onde nós vamos conversar com o seu Ricardo Alexandre, que ele produz melancia em tempos de chuva. Aliás, olhando como que está o tempo hoje, caracteriza bem esta situação. Como é que se produz melancia em tempos de chuva? Como é que o senhor desenvolveu essa técnica? Como é que tudo acontece? A gente já planta melancia há bastante tempo aqui na região de Mato Grosso e eu aprendi a lidar com a planta de melancia em Goiás, ainda quando trabalhava lá, há uns 30 anos atrás, né? Trabalhei numa empresa de assistência técnica que a gente dava assistência nas lavouras de melancia lá nos municípios de Uruana, Ceres, Rialma, Goiás, naquela época. E aí depois eu vim para Mato Grosso, no ano 2000, e aqui a gente começou a ver algumas lavouras de melancia pequenas, geralmente era doméstica, né? E eu percebi que as condições de clima, de temperatura aqui era extremamente favorável para o cultivo da melancia. E com o passar do tempo a gente plantava melancia irrigada no período da seca, né? E plantamos aí mais de 10 anos melancia nesse período, até que um dia surgiu a ideia de começar a plantar melancia nesse período de chuva, né? Tinha um companheiro que veio lá do Goiás para trabalhar com nós na época, e ele já tinha uma certa técnica desenvolvida que aprendeu lá para cultivar melancia nesse período. E a gente começou a plantar. E como nesse período a gente geralmente pega as entre-safras de produção do estado de Goiás, no estado de São Paulo, que a melancia ela já vem, assim, ela vem de alguns lugares produtores bem mais distantes, né, que é lá no sul do país. Então eu percebi que economicamente era extremamente viável a gente plantar nesse período, né? Só que teve que aprender com o tempo, né? Porque não é só a questão de você plantar, tem todo um conhecimento de solo, de manejo, de controle dos fungicidas, porque nessa época do ano o período é extremamente favorável, né, para o aparecimento dos fungos, das bactérias e até mesmo de alguns insetos, que é mais difícil de controle nessa época. E com o tempo a gente realmente tem produzido assim, quantidades significantes, assim, que vale a pena fazer a cultura nesse período, né? Essa lavoura mesmo aqui nós estamos já com aproximadamente uns 15 dias de colheita, e dá para se perceber que mesmo com esse período com bastante umidade, muita chuva, ela apresenta assim, um estado fitossanitário ainda bem considerável, né? Aonde que isso faz com que a gente tenha a oportunidade de colher a primeira, a segunda, a terceira panha, porque a planta, ela estando com o estado vegetativo do jeito que ela está, ela dá condição para os frutos estar desenvolvendo, né? Tanto é que em cima de tudo que tem acontecido aqui, a gente tem uma projeção aí de colher acima de 40 toneladas por hectare. Existe uma relação que a gente pode fazer aí em relação quando você produz a melancia em tempos de seca, vamos dizer assim, que ela é irrigada, a produtividade é maior, mas aí tem uma relação de preço também. O senhor pode passar essa relação para a gente, como que isso funciona, se há uma diferença muito grande nessa relação aí? Então, o que acontece? O custo para produzir nessa época ele é bem mais em conta, apesar de que às vezes a gente assim aumenta um pouco mais o custo na aplicação dos fungicidas, né? Mas a gente não tem consumo de óleo diesel, a gente não tem mão de obra, né? Mesmo que a gente faça no gotejamento, mas tem todo um investimento em mangueira, em canos, em tubulações, etc. Coisa que aqui a gente não tem. Praticamente aqui a gente faz um preparo de solo, que também não precisa ser tão intenso que nem quando a gente faz no período da seca, né? E até já tem alguma técnica onde a gente já faz o plantio direto mesmo, sem ter que gradear, mecanizar a terra, né? Então isso faz com que a gente tenha um custo de produção muito barato, certo? Que contando com conhecimentos, produzindo a melancia, você tem um bom resultado. Este solo aqui ele favorece bastante a produtividade, ou seja, se há um período mais intenso de chuva, a água ela não fica no solo, ela realmente penetra, e isso favorece bastante, porque quando ela tem uma dificuldade de penetração, você tem que preparar o solo diferente. Sim. E você me falou um dia que quando isso acontece, você tem que fazer diferente esse solo. Eu queria que você explicasse isso, porque isso é importante.
Para a época que a gente plantou, por exemplo, essa melancia ela foi plantada dia 1º de outubro. Ainda não tinha chovido aqui na região ainda, mas a gente tinha algumas previsões de que ia chover ali até o dia 5, dia 6 de outubro, né? Então a gente fez o preparo de solo antes, e como esse solo aqui é um solo que ele não é um solo muito argiloso, ele é um solo que ele é bastante arenoso, então isso facilita, porque quando você planta numa área que tem um solo com muita argila, a gente tem um equipamento que ele levanta, tipo uns canteiros, né? Onde que a gente planta em cima dos canteiros para facilitar a drenagem do excesso de chuva, porque o grande problema é que se o solo encharcar muito também, vem acarretar alguns problemas no desenvolvimento da cultura. Só que com esse solo, que ele é bastante arenoso, aqui a gente tem constatado assim, às vezes chove à noite durante 70 milímetros, você chega aqui de manhã e não tem uma poça d'água, quer dizer, é extremamente drenável, né, o solo, e isso facilita com que mantenha a sanidade da planta no estado que está aí hoje. Aqui se choveu para nascer, depois de algumas chuvas, assim, chuvas de pouca intensidade, chuvas aí de 10 milímetros, 5 milímetros, né, aonde que foi que desenvolveu a parte vegetativa da planta, sem ainda ela ter os frutos. Aí agora, há uns 20 dias atrás, quando estava a gente já próximo do início da cultura, que os frutos estavam em desenvolvimento, aí veio algumas chuvas assim significantes, né, de 30, 40 milímetros, que favoreceu o desenvolvimento do fruto, né? A gente tem colhido uma melancia aí na faixa de uns 12, 13 quilos de média, que para o mercado hoje é um tamanho padrão. É mais ou menos a exigência do mercado. Do mercado, isso aí, né? isso. Então, e isso também favoreceu que a gente também não teve assim um excesso de aplicações de produtos, porque as condições eram extremamente favoráveis, né? Não tinha muita umidade, tinha muito calor e fez com que a parte vegetativa desenvolvesse bem. Seu Ricardo, existem diversas cultivares de melancia. Qual delas você está cultivando aqui? Porque realmente o produto está bonito, o produto está com padrão, a gente pode ver, de encher os olhos, né? E daqui a pouco a gente vai saborear para ver se realmente aprova a qualidade, o padrão e o sabor, né? Porque é assim, tem pessoas que realmente adoram melancia, eu sou essa pessoa, mas tem pessoas que não gostam. Mas qual é a cultivar que o senhor plantou aqui? Existe assim uma gama muito grande de cultivares de melancia. Aqui a gente tem trabalhado nesse período já há bastante tempo e tem se adaptado aqui no nosso município, né? Eu já fiz alguns testes com outras cultivares, mas essa se mostrou assim mais favorável, né? É a Top Gun. É uma melancia que é uma cultivar bastante antiga plantada no país e que para essas condições do tempo ela é muito boa, devido até o ciclo ser muito rápido, né? É uma melancia de ciclo em torno de 60 a 70 dias, que isso é extremamente importante, né? Porque você tem um manejo num ciclo bastante curto e que apresenta um bom resultado na produção.